Olá, meus amados, graça e paz. Aqui quem fala é a pastora Raquel Nascimento. Eu sou do Ministério Fruto e Vida e quero convidar você a estar comigo agora, nesse momento, aprendendo sobre coisas de libertação. É só esperar o vídeo, vem! Então, meus amados, o que eu vou falar hoje para vocês? É algo que é muito falado, muito perguntado para mim e para muitas pessoas que trabalham na área da libertação, que trabalham com libertação. A diferença, pastora, de possessão e influência maligna. Nós vamos falar a respeito disso. O que é influência maligna e o que é possessão maligna. Estudando um pouquinho sobre isso, para trazer uma definição mais clara para você entender, eu quero explicar aqui para vocês primeiro de uma forma mais definida. A definição de possessão maligna refere-se a uma condição em que o indivíduo, a pessoa, ela tem o seu corpo completamente ou parcialmente controlado por uma entidade maligna, tá? E aí, o resultado de mudanças dramáticas no comportamento, aí essa pessoa tem um resultado dramáticos nos seus comportamentos, tem manifestações físicas incomuns, a pessoa se balança, a pessoa vira o olho, muda a expressão, muda a voz, perde totalmente a autonomia, ou é parcial, ela fica variando entre ter o controle do corpo e não ter, ela vai e volta, ou ela está totalmente possessa, ou ele ou ela, né, a pessoa em si, está totalmente possessa, ela não tem controle, cai, rola no chão, bate o pé, quer agredir a pessoa que está com a mão na cabeça, impondo as mãos, declarando que sai em nome de Jesus, e várias outras atitudes que a pessoa tem quando ela está totalmente possessa maligna. Além de ter esses comportamentos, elas também podem falar língua estranha. E isso é algo que nós precisamos prestar atenção. Porque muitas das vezes a pessoa está falando em línguas, mas na verdade não é língua do Espírito Santo. É a língua do diabo. Porque ele também fala em línguas, porque ele imita tudo que é de Deus. Então a gente precisa buscar o discernimento do Espírito para a gente poder entender quando é que a pessoa ela está falando em línguas e quando é que a pessoa não está falando. Eu já tive uma experiência dessa, eu estava numa igreja, eu estava no altar e ali naquele mover, no final do culto, todo mundo falando em língua, umas pessoas caindo no poder e o Senhor me fez prestar atenção numa pessoa que ela estava falando em línguas. E lá do altar, eu não tinha como eu descer, eu estava ministrando e lá do altar eu declarei que aquela língua fosse cessada e a pessoa ela parou de falar e caiu. Então assim, ali naquele momento ia trazer uma confusão para a igreja, aquela pessoa falando em línguas, mesmo porque ela não tinha uma conduta de estar falando em línguas, ela não gerava frutos, era uma pessoa inconstante, enfim, ainda estava num processo muito inicial de uma libertação na vida dela. E essa pessoa começou a falar em línguas. Só que o Espírito não deixa a gente enganado. Se a gente andar ligado, a gente vai conseguir ter o discernimento. Então, só para você entender, a possessão maligna, ela tem várias vertentes, ela age de várias formas. Todas essas que eu falei é super importante para a gente ter o discernimento quando a gente está numa igreja, quando a gente está numa visita, quando a gente está na casa de um parente. Caso venha acontecer de alguém se manifestar, nós precisamos de pedir discernimento do Espírito Santo para poder interpretar e expulsar aquele demônio em nome de Jesus. Agora eu vou falar sobre influência maligna. A influência maligna, como definição, ela envolve influência negativa exercida
por uma entidade, um espírito maligno, uma força sobrenatural sobre uma pessoa sem necessariamente assumir o controle do corpo dela. Ou seja, do lado externo, ela sofre influências que traz uma opressão, ela sente um ambiente pesado, uma obsessão, influências negativas, pensamentos e ações negativos. A pessoa está bem, de repente ela vai para um local, ou ela está fazendo uma coisa, de repente vem aquela opressão, de repente vem aquele sentimento, de repente sente. Quando você vai em algum lugar, na casa de um parente, de repente você vai em alguma visita, você pode estar sentindo isso, então uma influência maligna do lado de fora. Para quê, pastora? A influência maligna é algo que todo servo e serva de Deus vão conviver, porque nós somos constantemente atacados. Então a opressão maligna, ela é até, entre aspas, natural do ser humano que é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que serve ao Senhor, que anda em santidade, em separação, que teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, ele acaba sentindo. Então, às vezes dá dor de cabeça, às vezes dá enjoo, às vezes sente um peso nas costas, sente pontadas no corpo, em alguma parte do corpo, enfim. Então, é uma influência maligna ali te atacando. E tem pessoas que andam constantemente com essa influência e não sabem. Elas mudam de humor de repente elas estão falando uma coisa e ficam estranhas, pensam em coisas negativas, pensam em coisas depressivas. Aí é uma influência maligna que chega a controlar os pensamentos e as ações dessa pessoa, tá? Como é que manifesta? Manifesta da seguinte forma: é de uma forma bem sutil, tá? Não é igual a possessão maligna que você consegue descobrir logo de imediato que a pessoa está possessa, mas é de uma forma bem sutil. São sentimentos de desespero, de medo, de depressão, pensamentos obsessivos, compulsivos, negativos. Então a influência maligna é do lado de fora. A possessão maligna é o controle total ou parcial do corpo, dos sentimentos e das ações daquela pessoa. Então, meus amados, eu acredito que essa informação, a diferença de possessão e influência maligna, ajudou um pouquinho você a entender o mundo espiritual. Nós temos muitos assuntos para falar sobre libertação, sobre o mundo espiritual. Então, fique ligado nos nossos próximos vídeos e vamos aprender com o Senhor.